Olá, muito bom dia, minha deusa. Seja muito bem-vinda a esse 19º dia do nosso projeto 30 Dias de Reconexão. Esse projeto que tem me trazido assim tanta alegria, tenho sentido assim gratidão a Deus por ter pensado em fazer esse projeto, porque é algo que edifica não só a você, mas também a mim. E hoje o nosso tema é algo também muito especial, principalmente por conta da minha atividade profissional. Eu, como terapeuta, que olho para as emoções, para os pensamentos, para os comportamentos das minhas alunas em mentoria e contribuo nessa área, vejo o quanto isso impacta na vida da pessoa e como isso é uma orientação de Deus para a gente guardar o nosso coração. Então, esse tema de hoje, guarde seu coração, é muito importante e eu quero trazer aqui alguns aspectos que talvez você não se dê conta, talvez você já está vivendo aí na sua rotina e não presta muita atenção nessas questões que eu vou abordar aqui. E hoje, então, nosso estudo é sobre isso. E eu quero reforçar que esses aspectos, seja no relacionamento, seja nos seus pensamentos, nos seus comportamentos, tudo isso está relacionado e para que a gente possa viver a nossa verdadeira identidade, viver conectada com a nossa fonte, com o nosso Criador, que é Deus, a gente precisa seguir os seus ensinamentos. E esse ensinamento aqui é para a bênção da sua vida. Porque se você praticar essas ações, esses ensinamentos que serão passados aqui, você vai ter muito sucesso na sua vida. Até porque esse trecho que a gente vai estudar foi escrito por Salomão, inspirado por Deus, é claro, mas Salomão foi um homem considerado mais sábio e mais rico da história. Então, não é à toa, né? Não é por acaso que esse resultado ele teve esse resultado na vida dele, mas porque ele seguia esses princípios que eram aquilo que Deus esperava para todos nós, para a vida dele lá na época, mas também para nós, porque como eu digo sempre aqui, essas palavras de Deus, elas não são ultrapassadas, pelo contrário, a palavra de Deus ela é viva e eficaz a qualquer tempo. Então, o que Deus falou aqui no passado, ele continua falando no presente e falará no futuro. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento e se a gente buscar entender o que é que Deus espera de nós através das Escrituras, eu tenho certeza que você vai mudar a forma que você enxerga. Então, hoje, nosso tema, guarde o seu coração, é muito importante e eu quero trazer aqui. Tá bom, Deus? Então, vamos começar esse estudo que o nosso ponto de partida vai ser Provérbios 4, no versículo 23, que diz assim, na minha versão aqui da Bíblia diz: acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. E tem uma outra versão que talvez seja a mais conhecida, eu até anotei aqui também, que é: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, isso daqui é uma orientação de Deus para que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, todas as promessas que Ele tem para a nossa vida, a gente precisa estar alinhada com o que Ele espera para a gente. E esse ensinamento da gente guardar o coração é fundamental, porque é importante também falar que coração aqui na Bíblia não representa só sentimento, mas é o centro da nossa vontade. Todas as nossas decisões, os nossos pensamentos, tudo está dentro desse contexto, porque é muito importante também lembrar que nós somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então tem muitas coisas que sim são espirituais. Não adianta a gente ficar trabalhando na alma, nos pensamentos, que isso não vai resolver. Porque se o problema for no seu espírito, você não vai resolver olhando só para sua alma. Que foi exatamente por isso, inclusive, que eu trouxe o aspecto espiritual também para os meus atendimentos, porque eu percebia que determinadas situações, determinados problemas que as mulheres chegavam até mim, não eram emocionais. Então, tem pessoas que ficam aí fazendo terapias anos e anos e acham que não consegue ter resultado. É claro que depende muito da abordagem que é trabalhada, mas às vezes até você está trabalhando com uma boa abordagem e ainda assim você não tem os resultados que você deseja, porque o que está interferindo na sua vida pode ser algo espiritual.
E a gente não pode resolver coisas espirituais olhando para a alma. A gente tem que olhar para os espíritos, para o espírito. E é por isso que eu falo aqui de heranças espirituais, de questões que são delicadas, que muitas vezes as pessoas nem falam sobre isso, ou na verdade nem conhecem sobre isso. Então, foi algo que eu achei muito importante trazer, porque foi o que transformou a minha vida. Foi o que eu percebi que estava afetando a minha vida, foi o aspecto espiritual e não emocional, e também físico, né? Porque também a gente tem o aspecto físico, que às vezes a sua questão, o seu problema está no seu corpo realmente. Mas a raiz pode estar no corpo, pode estar na alma e pode estar no espírito. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, e esse discernimento a gente só tem quando a gente busca entender a palavra de Deus, quando a gente busca ter esse entendimento e pede a Deus a sabedoria, porque a sabedoria ela não vem de estudo da nossa inteligência humana. A sabedoria ela só é dada por Deus. E como que eu vou ter a sabedoria de Deus? A partir de entender como é que é o caráter de Deus, que aí assim eu vou ler a Escritura e vou entender como que Deus age, como Deus pensa, e assim eu vou fazer na minha vida. E além disso, em oração. Pedir em oração que Deus nos dê sabedoria, que nos dê discernimento espiritual, que é fundamental, para que você não fique ali só olhando para a questão das emoções e não olhe para o seu espírito, porque possa ser que seja isso. Mas eu estou aqui abrindo esse leque, não é o foco desse estudo de hoje, mas veio aqui na minha cabeça para eu falar sobre isso e eu acho que é importante você saber. Mas o que a gente está falando aqui hoje está voltado para a alma e não para o espírito. É por isso que eu trouxe essa diferenciação aqui para você entender que nós temos esses três aspectos. Então, hoje a gente vai olhar para a nossa alma e quando ele traz aqui para guardar o coração, a alma está relacionada com isso, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E se você assistiu já às aulas anteriores, em alguma delas eu falei como é construído o nosso pensamento, como é construído o nosso sentimento e consequentemente, as nossas atitudes e comportamentos. Então, eu vou recapitular isso porque faz muito sentido para essa aula de hoje, recapitular esse conhecimento. Mas, basicamente, como que é formado o nosso pensamento? O nosso pensamento, ele é formado a partir de dois aspectos, as nossas crenças e os acontecimentos do passado. Então, por exemplo, se você aí, sei lá, tem 30, 40, 50 anos, sei lá quantos anos você tem, mas você tem uma história, você tem uma vivência, você teve diversas experiências na sua vida, desde a sua infância, desde o momento que você nasceu. E esses acontecimentos, eles podem ter sido normais ali, não ter um impacto emocional na sua vida, mas com certeza tiveram acontecimentos que tiveram forte impacto emocional. Ou que aquela questão emocional foi repetidas vezes ali acontecendo, que isso fez com que você construísse uma crença a respeito daquilo. Então, independentemente da situação, se foi uma vivência, se foi uma crença, essa crença também está relacionada com a sua interpretação daquilo que você vivenciou. Por exemplo, se você viu um relacionamento dos seus pais muito conturbado, muitas brigas, muitas discussões, você pode ter estabelecido na sua mente inconsciente a crença de que relacionamento é assim mesmo. Relacionamento, ele é normal que tenha muitas brigas, que tenha dificuldades, que tenha discussões, porque isso é um relacionamento. Porque você viu isso, você vivenciou isso. Mas isso não é verdade. E muitas crenças que são construídas, elas são equivocadas. Porque você generaliza uma situação, uma verdade, né, a partir de um acontecimento pontual. Só que aquele acontecimento pontual não é a verdade universal. Mas a nossa mente, ela faz isso, porque a nossa mente, ela gosta de pegar situações e colocar em caixinhas. Então é como se eu pegasse assim, relacionamento tem discussão, tem confusão, tem dificuldade financeira. Eu vou colocando tudo na mesma caixinha. E aí quando você vê um relacionamento diferente, você fala, não, isso aqui tá errado, porque a minha caixinha diz que relacionamento tem que ter briga, discussão, e por aí vai. Aqui eu tô dando um exemplo de relacionamento, mas isso serve para qualquer área da sua vida. Talvez a área financeira você tenha muita dificuldade de você conseguir
ter dinheiro, ou então quando você consegue ter dinheiro, você dá um jeito inconsciente de desfazer desse dinheiro, porque você entendeu, você tem a crença inconsciente de que dinheiro traz mal, traz briga, traz discórdia, desunião. Não sei, você pode ter várias crenças sobre isso. Então é preciso a gente entender quais são as crenças que você tem, quais foram os acontecimentos que tiveram ali na sua vida e que construíram os seus pensamentos. Porque hoje, lembra, os seus pensamentos, eles são sempre baseados nesses dois aspectos. E aí, o que é que o trabalho terapêutico faz? Olha para essas questões. É por isso que é fundamental você olhar para a sua questão da infância. Tem muitas pessoas que ficam ali fazendo terapia só desabafando do seu problema atual, desabafa e não resolve nada. Por quê? Porque você não foi na raiz do problema. Então a gente precisa olhar os acontecimentos, porque esses acontecimentos, como eu disse, tiveram impacto emocional na sua vida. E esse impacto, ele não tem tempo, ele não tem espaço. Então hoje, você com 30, 40, 50 anos, você está vivendo com os mesmos problemas que você tinha quando você tinha lá 5 anos de idade. Aí você fala, Carla, credo, não é possível. É o mais comum. É o mais comum que eu vejo nos meus atendimentos. É aquela criancinha comandando os seus pensamentos, comandando os seus comportamentos. Por quê? Depois que eu falei aqui, né, que o pensamento ele é construído por esses dois aspectos, a crença e os acontecimentos, esse pensamento ele vai gerar um sentimento. Então, por exemplo, se eu vi algo muito ruim na minha infância, obviamente isso vai me gerar sentimentos ruins. Então eu posso ter raiva, posso ter medo, posso ter sentimento de culpa, ou sei lá qual sentimento ruim está associado àquela cena que eu vivenciei ou àquela crença que eu construí. Por outro lado, se eu tive, por exemplo, pais amorosos que foram super amorosos comigo, cuidadosos, eu me senti acolhida, eu me senti segura, eu me senti amada na minha infância. Toda vez que eu pensar em relacionamento, que é a partir dessa vivência, o que é que vai acontecer nos meus sentimentos? Eu vou ter sentimentos bons, de amor, de alegria, de contentamento. Por quê? Porque aquilo que está registrado na minha mente inconsciente são pensamentos positivos a respeito daqueles assuntos, né, daquelas áreas da vida. Então, esses sentimentos positivos, o que é que vão gerar? Sensações no meu corpo, né? Por isso eu sinto bem-estar, eu libero o hormônio ali do bem-estar, da alegria, eu me sinto bem, eu me sinto motivada, porque essa sensação no meu corpo, ela vai estar condizente com aquele sentimento. E eu com essa sensação, com esse bem-estar, eu vou me comportar dessa mesma forma, alinhado com isso. Então, o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, se você tem ali pensamentos ruins a respeito de relacionamento, os seus sentimentos vão ser negativos, é de medo, de culpa. Por isso que se você tiver essa crença ou você vivenciou essa situação ruim de relacionamento, você fica ansiosa. Tem gente que começa a namorar, fica louca para ter um relacionamento. Quando ela começa a namorar, ela começa a ficar ansiosa, fica ali querendo criar situações, criar problema, criar confusão, porque é isso que ela entende como um relacionamento. E isso vai gerando ali ansiedade, todo tipo de sentimento ruim, e vai trazer sensações mesmo no corpo dela ruins, alinhado com isso. Então ela vai ficar com o coração acelerado, ela pode ter crise ali de ansiedade, ficar roendo unhas, ficar ali, sei lá, tendo essas sensações no corpo de medo, de fuga, de querer sair desse relacionamento. E não é à toa que, inclusive, uma das minhas últimas alunas da mentoria, ela estava com essa questão. Ela queria ter um relacionamento, mas a gente identificou que ela tinha essa ferida aí da rejeição, que gerava toda essa sensação ruim, e toda vez que aparecia um pretendente que tinha potencial para se tornar um relacionamento sério, ela dava um jeito de sair, de terminar, de fazer isso antes que acontecesse, porque era como se o sistema dela, a programação dela, não suportasse um relacionamento saudável, por conta das crenças que ela tinha. Então a gente precisa fazer essa reprogramação na mente para que você possa ter boas sensações no seu corpo e você não se auto-sabote, não tenha comportamentos que vão te atrapalhar. E aí, nesse caso, você tendo essas sensações ruins no seu corpo, você vai se comportar
para estar alinhado com isso. Então você vai criar problema, você pode ter ciúme excessivo nessa relação para poder você sabotar, para você colocar esse homem para correr, ele não vai querer ter esse relacionamento. Então veja que é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos e guardar o nosso coração, como diz aqui na palavra de Deus. Por conta disso, porque tudo começa nos nossos pensamentos. Então, aqui esse ensinamento, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso porque tudo que você faz, a sua coragem de você, sei lá, arriscar algo novo na sua vida, no lado profissional, de você sair e você morar em outro estado, você morar em outro país para trabalhar, para estudar, sei lá, aquilo que você tem aí no seu coração como um sonho assim mais forte. Esse ímpeto de você ir lá e executar tem muito a ver com as suas informações da sua mente inconsciente, do que está ali controlando os seus pensamentos. Por isso a gente precisa ter muito cuidado. E esse guardar, que tem aqui na palavra de Deus, guardar o nosso coração, quer dizer o quê? Vigiar, proteger, prestar atenção. Então, por isso que também na minha mentoria eu faço, dependendo do tipo de padrão de pensamento que a aluna tem, eu passo o exercício de você observar, e você mesmo pode fazer isso, anotar quais são os sentimentos, quais são os pensamentos que você tem ao longo do dia. Durante uma semana você pode fazer isso e você vai perceber quão contaminado possa estar os seus pensamentos ou não. E isso vai diagnosticar qual é o tipo de resultado que você tem na sua vida. Porque é simplesmente impossível você estar tendo muitos problemas na sua vida, dificuldades, e você ter pensamento, na maior parte do dia, pensamentos bons. Isso é incoerente. Se você está tendo resultados ruins na sua vida, é porque você está alimentando pensamentos ruins, crenças equivocadas, acontecimentos lá do seu passado que até hoje estão comandando quem é você. Você está com a sua identidade distorcida, a sua visão de mundo está baseada naquilo que você vivenciou, você não está se dando a oportunidade, talvez, de estar em novos ambientes, se conectar com novas pessoas, com pensamentos diferentes daquilo que você conhece, para que você possa expandir a sua consciência. A nossa consciência, ela é expandida a partir do momento em que a gente se expõe a novas situações. Agora, se eu fico sempre presa àquelas vivências iguais do meu passado, é claro que eu vou ter resultados semelhantes. E se você não está satisfeito com os resultados da sua vida, você tem que procurar se comportar de uma forma diferente. Você precisa estar em ambientes diferentes daquele que construíram aquelas crenças equivocadas. Senão você vai ficar presa nesse ciclo. E esse é um dos pontos que eu também falo. Muitas vezes as mulheres elas têm dificuldades em relação ao pensamento e na questão da identidade, de você se conectar com a sua verdadeira identidade, porque você quer ficar ainda vivendo presa lá na casa dos seus pais, que estão ali falando muitas coisas, claro que não com a intenção, talvez, de te prejudicar, mas de querer ficar reforçando ali, porque você não faz nada certo, que você não sei o quê, e vai criando, que já criou, né, já estabeleceu essa identidade falsa a seu respeito, e você acredita. E você não tem força, você não consegue sair, você não consegue fazer diferente, porque você está nesse ambiente. Por isso que aqui guardar o nosso coração também tem a ver com os ambientes que a gente frequenta. E aqui, por quê? Porque aqui eu também falei, né? Coloquei aqui para não esquecer. Mas, basicamente, o que é que a gente deve se preocupar? Com o que entra na nossa mente. Lembra que os acontecimentos e as crenças é que vão construir nossos pensamentos. Então, a gente tem que cuidar de quem são essas pessoas que a gente se relaciona. Então, o que é que entra? São palavras, são influências, são os ambientes que você frequenta. Tudo isso vai criando memória. Você entra no ambiente aqui, mesmo que você não converse com ninguém, você está vendo situações acontecendo e você está criando conexões neurais aqui que vão fazer com que você tenha ideia sobre aquilo que você está vendo. Então, por exemplo, se você vai num lugar luxuoso, mesmo que você não tenha conversado com ninguém, você começa a observar o comportamento das pessoas, você vai criando informações novas, porque talvez você nunca tenha visitado um ambiente desse. Então você olha, as pessoas se comportam assim, as pessoas se vestem assim. E aí você vai criando essas informações e vai construindo novos pensamentos. É por isso que muitas vezes, quando a pessoa ela quer sair de um nível para outro, ela precisa ir nesses outros lugares que ela nunca visitou. Porque é aquilo que sempre se diz, né? Não tem como
eu querer construir uma vida nova, eu querer desejar algo que eu nem sei que ele existe. Então é importante você se expor a essas situações, porque antes aquilo que parecia assim, ser tão difícil, tão longe para a sua realidade, isso pode se tornar natural, porque você está frequentemente entrando em contato com isso. E aí a sua mente ela vai se familiarizar com esses acontecimentos e, portanto, vai tornar isso natural na sua vida. Então a gente precisa sim cuidar disso e o ambiente é muito importante. E aí o que eu digo, né? Tem o ditado que fala que a boca fala que o coração está cheio, porque é isso. Lembra que o coração é pensamento, é sentimento, é decisão. É tudo isso. Então se eu só tenho um lixo emocional dentro de mim, o que é que eu vou falar? Palavras ruins, palavras que vão prejudicar os outros, que vão ofender, que vão machucar o outro. E por outro lado, se você cuida dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, você tem atitudes positivas associadas com esses bons sentimentos, amor, alegria, sentimentos elevados, você vai falar palavras de bem. Não tem como você falar só coisa ruim, lixo emocional jogando nos outros, porque não é isso que está dentro de você. Então, é muito importante você ter essa clareza, até para quando você receber uma crítica, um julgamento de alguém, você saber que isso não diz respeito a você, e sim ao que está dentro daquela pessoa. Então, aqui hoje eu estou na internet aí há alguns anos, e uma coisa que eu não me importo é isso, o que é que vão pensar de mim, o que é que vão dizer, porque o que ela falar diz respeito a ela. Diz respeito a ela. Eu sei qual é a minha verdadeira identidade, eu sei quais são as minhas intenções, e isso é suficiente. Quando você é segura de si, quando você se apropria disso, fica muito mais fácil, porque você vai se comportar alinhado com isso. Lembra da importância da coerência? Então, esse é um ponto muito importante para a gente falar aqui, quando a gente fala para guardar o coração. E se a gente for olhar na história aqui da Bíblia, lá no início, Eva foi uma pessoa que não guardou o coração quando ela deu ouvido ali à serpente. Então ela tinha as orientações, ela tinha tudo, mas na hora que veio ali a serpente para conversar com ela, ela se abriu, ela escancarou aquilo que era mais sagrado. E isso muitas vezes você também faz na sua vida. Você conhece uma pessoa hoje, você nem sabe quais são as intenções dela, você nem conhece o caráter dessa pessoa e você já está abrindo a sua intimidade para essa pessoa. Isso é um grande erro, porque lembra que tudo que você vai colocar ali, são sementes, palavras são sementes. Então, se você vai jogando tudo ali, do seu íntimo para um desconhecido, isso pode ser usado de forma negativa, inclusive contra você. Então, a gente precisa cuidar também disso, se proteger em relação às nossas conversas. E aí, para a gente caminhar aqui na reta final, quais são as ações práticas que a gente pode fazer para poder guardar o nosso coração? Pensando em coração aí como a fonte da vida, né? A fonte que são as decisões, os nossos relacionamentos, os nossos comportamentos. Quando diz respeito aqui às emoções, o que é que você pode buscar proteger, né? Se preocupar? É não se deixar dominar aí por mágoas, ciúmes, inveja, orgulho. Tudo isso são sentimentos ruins, sentimentos de baixa vibração que vão fazer com que você se alinhe com coisas negativas. Porque lembra que eu já falei em aulas passadas, inclusive, todas as aulas desse projeto estão subindo lá no meu canal do YouTube. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, não conhece o projeto, o link está na minha bio, 30 dias de reconexão. E você consegue acessar todas as aulas que estão poderosas. Poderosas é ouro em pó entregue a você. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai se reconectar com a sua verdadeira essência, com a sua verdadeira identidade. E assim você vai poder viver os seus sonhos, viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Então, é muito importante você voltar lá nessas aulas e assistir tudo isso. Mas, então, aqui, quando a gente fala dessas emoções, é isso. É a gente não alimentar essa raiva, esse medo, porque eu já falei isso em aulas anteriores. Quando a gente está vibrando numa determinada frequência, a gente vai atrair coisas que estão nessa mesma frequência. Então, se você está no medo, na culpa, na vergonha, na raiva, são sentimentos de baixa vibração. Então, não tem como você encontrar o amor da sua vida enquanto que você estiver vibrando aqui embaixo, porque o amor, a alegria são sentimentos que têm vibrações elevadas, porque Deus é amor. Por isso que a gente precisa se conectar com Deus, porque Deus é amor, Deus é a frequência ali mais alta.
Então, quando a gente está ali na frequência alta, a gente não consegue sintonizar com pessoas que estão reclamando, que murmura, que critica, porque é incompatível. Então, é por isso que a gente precisa levar a nossa vibração para o amor, para a alegria, para a realização, para a partir disso a gente se conectar. Mas como é que eu elevo a minha vibração? Limpando os lixos emocionais. Por isso que existe essa orientação de guardar o seu coração. Por isso existe o meu trabalho de terapeuta, de mentora de mulheres, para ajudar nesse aspecto. Porque assim a gente consegue limpar todo esse lixo emocional que você tem, usar acontecimentos que você vivenciou, você ressignificar isso dentro de você, para a partir disso você estar limpa, para você criar novas conexões neurais, criar novas situações na sua mente, para você ser a mulher que você nasceu para ser, para você vivenciar tudo aquilo que você merece viver. E é o que Deus quer que você viva, certo? Outro ponto também em relação aos relacionamentos, que é você escolher bem quem você se conecta emocionalmente. Tem muitas mulheres aí, por conta da dependência emocional, que inclusive amanhã nosso tema é dependência emocional, recomendo que você esteja aqui. Ou se não conseguir estar ao vivo, vá no YouTube e assista essa aula completa, né? Amanhã, todos os dias essa aula sobe lá no YouTube e você consegue acessar, assistir novamente, porque aqui, só nessa aula de hoje aqui, você tem muito conteúdo que se você praticar, eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida. E aí, nessa parte aqui de relacionamento, é também fundamental, porque quando você está na dependência emocional, quando você tem feridas de rejeição, de traição, de abandono lá da sua infância, você tende a ficar buscando essa aprovação nas pessoas hoje, você como adulta. Então você vai para o relacionamento cheio de dependência emocional, querendo que o outro supra aquilo que você não recebeu dos seus pais, que vai ser sempre impossível de acontecer. Ninguém é capaz de suprir aquilo que seus pais não te deram. É você, é a única pessoa que pode fazer isso. E aí você tá com essa falta, com esse vazio dentro de você. Aí você vai buscar, se conecta com qualquer um e se abre emocionalmente. Você também não está guardando o seu coração. Então aqui também nesse aspecto de relacionamento, você pode olhar para isso e mudar a sua postura a partir de hoje. Você quer sim se relacionar, você quer construir uma família, tudo mais. Mas você tem que ir aos poucos, com cautela, entendendo o caráter dessa pessoa que você está se relacionando, para a partir daí, aos poucos você se abrir. E não ficar se entregando a qualquer um, como muitas mulheres hoje em dia fazem, por medo de perder. Ai meu Deus, se eu não ficar, se eu não me entregar aqui, ele vai embora, ele não vai querer ficar comigo. E aí você fica já se submetendo a um relacionamento que você nem sabe se o caráter dessa pessoa, se os valores dessa pessoa estão alinhados com os seus. Na verdade, talvez você nem conheça quais são os seus valores. É por isso que a gente precisa fazer todo esse trabalho de autoconhecimento. E eu também te ajudo nesse aspecto de você reconhecer o seu valor, de você olhar para dentro de si e mapear tudo isso, que quando você estiver em ordem, você com você vai estar pronta para você se relacionar com qualquer pessoa, claro, que esteja alinhada com essa versão sua nova. E aqui também, como que eu posso praticar guardar o coração em relação ao pensamento e à mente? Aquilo que eu já falei. Lá em Filipenses diz assim, pensar no que é puro, amável e verdadeiro. Então, você vai olhar, é isso que você está pensando ao longo do seu dia? Você está pensando em coisa que é pura, que é amável? Ou você está alimentando raiva, brigando aí, discutindo com Deus e o mundo na sua mente, pensando, ela vai falar isso, eu vou falar aquilo, e você está aí alimentando só lixo. Se você estiver fazendo isso, você não está guardando o seu coração. Então a gente precisa, lembra aqui que eu falei no início dessa aula, a gente precisa tomar conta do que a gente está pensando, porque isso vai gerar sentimento, que vai gerar sensações no corpo, que vai gerar atitude, comportamento. E aí a gente vai para um caminho que muitas vezes não tem volta. Quantas vezes você já falou algo com alguém e se arrependeu? Só que já falou, a palavra já foi jogada. Então a gente precisa ter essa inteligência emocional para poder a gente cuidar disso, a gente não agir por impulso, por conta de uma emoção, de um sentimento, porque você está cheia de gatilhos. Então a gente precisa ir na raiz. Por isso que a gente tem que olhar para os acontecimentos do passado. E por último, aqui não menos importante, a gente também pode e deve guardar o nosso coração através da nossa palavra. As nossas palavras, elas podem ferir ou podem curar. E aí também, a gente está aqui falando do âmbito da alma, como eu falei aqui no início dessa aula, mas no mundo espiritual, a palavra ela tem poder.
Então também a gente precisa ter cuidado não só pela questão de cuidar do nosso coração, de guardar o nosso coração, mas porque o que a gente fala tem uma ação no mundo espiritual. Então você fala aí, fica falando um monte de besteira aí ao vento, coisas que você se arrepende depois, aquilo ali já foi jogado e já está se movimentando no mundo espiritual. Então é muito importante a gente tomar cuidado com todos esses aspectos. Então, para finalizar, minha deusa, que hoje foi poderoso isso aqui, a frase de hoje, se você está assistindo pelo YouTube, nós temos um combinado, né? Então, quem está assistindo pelo YouTube, vai e comenta nesse momento a frase que eu digo aqui, que é para eu saber que você esteve aqui, que você assistiu, que você está acompanhando esse projeto. E se você chegou aqui pelo meio, não conseguiu acompanhar, saiba que todas essas aulas completas estão lá no meu canal do YouTube e o link está na bio, aqui na descrição do meu Instagram. Então, qual é a frase de hoje que você vai colocar aqui nos comentários? Aquilo que ocupa o seu coração governa a sua vida. Então, isso é uma verdade. Aquilo que ocupa o seu coração governa a sua vida. Então, a gente precisa tomar cuidado do que está nos nossos pensamentos, que isso vai influenciar os sentimentos, as nossas sensações e os nossos comportamentos. Tá bom? Então, amanhã teremos esse encontro aqui às 6h30. E o tema vai ser para você se livrar da dependência emocional. Então esteja aqui comigo ou então depois vá no YouTube e assista, porque vai ser assim muito poderoso. Eu espero que você aplique tudo que eu falei aqui nesse encontro de hoje, nessa aula de hoje, para você guardar verdadeiramente o seu coração e você poder viver a sua plena potência que Deus te fez para você viver assim, no seu máximo. Não foi para você viver uma vida medíocre, você viver ali aceitando migalhas, não é isso. Deus não quer escassez para a sua vida, Deus quer abundância. Mas para isso você precisa se alinhar com tudo isso que Ele diz aqui na sua palavra. E hoje esse estudo focou na parte da alma. Tá bom, meu Deus? Então amanhã, 6h30 da manhã, estarei aqui. E se você não puder, assista no YouTube, mas a gente se encontra lá. Até o Dia das Mães, todos os dias estamos aqui com um tema que vai fazer com que você se reconecte com quem você é, com a sua verdadeira identidade, com a sua verdadeira essência. Então, se eu fosse você, não perdia, ia lá no YouTube e maratonava, porque tá uma melhor do que a outra. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e eu te espero até amanhã.